Aleluia. Eu queria trazer uma palavra para essa primeira reunião do ano. Estava meditando o que falar na primeira reunião, o que trazer para os irmãos. E o Espírito Santo me convenceu, me trouxe paz no coração para falar sobre as fases, os processos do chamado de Deus sobre a vida de um homem. Todos que estão me ouvindo aqui foram chamados de alguma forma. Todos que estão aqui nasceram, e se você nasceu, você ganhou um propósito. O Senhor escreveu sobre você. Deus desenhou algo sobre você. Deus, você não nasceu porque seus pais decidiram ter você. Porque alguns aqui, por exemplo, nasceram no susto. Engravidou. Foi no namoro, não foi no casamento. Alguns talvez nasceram extraconjugalmente, fora do casamento. Então, alguém pode dizer, eu não fui escolhido por Deus. Não, você foi. E se você estudar um pouquinho de ciência, biologia, você vai saber que são trilhões de espermatozoides. Foi você. Não há, em 8 bilhões de pessoas, não há uma digital igual a sua. Nunca houve e nunca vai existir. Há uma individualidade em você, com características positivas ou negativas, tristes ou mais felizes, histórias alegres de contar, outras difíceis de viver. Mas é a sua história, é você, sem máscara, sem filtro, com todos os buracos na estrada. E eu queria falar sobre esse processo do chamado de cada um de nós. Cada um aqui está numa etapa, cada um está dentro de um processo. Alguns estão um pouco mais adiantados, até pela idade. Outros, mesmo novos, estão adiantados. Outros estão descobrindo agora que Deus tem um chamado para você. E deixa eu dizer uma coisa, não é jargão evangélico. Deus tem um chamado para você. Isso não é jargão evangélico, é verdade. Deus tem um propósito, foi o que Deus falou para Paulo, quando falou com ele. Paulo, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho algo para você. Eu tenho um propósito escrito. Eu quero que você viva dentro do meu propósito. Por isso que o apóstolo Paulo, quando encerra a sua vida, ele fala, combati um bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Ele está dizendo, eu tive um propósito, lutei por isso, corri por isso e tive fé nisso. Descobrir o propósito vai fazer você correr certo, lutar certo e ter a fé no lugar certo. Quando a gente não tem propósito, a gente tem fé em qualquer coisa, corre para qualquer lado e luta qualquer guerra. Quando você sabe para onde você está indo, você só luta a guerra necessária, corre na direção necessária e põe sua fé naquilo que é necessário. Então, quando eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei qual é o meu propósito, para que eu nasci, por que eu estou aqui, eu vou acabar me perdendo. Coloca a força no lugar errado. E no final, corre o risco de olhar para trás e dizer, corri atrás do vento. Então, eu quero ler um texto um pouquinho maior do que o normal. Eu quero ler 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Por favor, se você tem sua Bíblia, ou abra, ou acesse, eu quero ler 1 Samuel capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: enquanto isso, o menino Samuel crescia e servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Certa noite Eli estava quase cego e tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. E se levantou, correu até onde estava Eli. Estou aqui, Senhor, me chamou?
Não chamei não, respondeu Eli. Volte para a cama. Samuel voltou a deitar-se. Então o Senhor chamou novamente Samuel, mais uma vez. Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não te chamei, volta para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor chamando o menino. Por isso disse a Samuel: vá, deite-se novamente. Se alguém te chamar de novo, diga assim: fala, Senhor, o teu servo ouve. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as promessas, cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e a sua família. Eu o adverti que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemam contra Deus. Ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifício nem oferta. Samuel ficou deitado até de manhã. Então se levantou, abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar a Eli a visão que teve. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel: o que disse Deus a ti? Respondeu Eli: conte-me tudo, o que o Senhor, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa que ele te disse. Então Samuel contou tudo a Eli, e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parece ser melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E todas as suas palavras se cumpriram. E todo Israel, desde Dan do norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta. Versículo 21. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel. Até aqui. Amém. Amém? Leitura um pouco mais longa, mas não tão longa para aquele que ama a Bíblia. Vamos lá. Fases do chamado. E eu queria pegar a vida de Samuel para trazer para nós algumas verdades sobre o chamado de Deus. Primeira verdade no chamado de Deus é que Samuel vem de uma família com problemas. A mãe era estéril, o pai tinha 2 esposas, uma brigava com a outra, não era uma família legalzinha. Tinha briga, tinha ciúme, tinha inveja, tinha palavras de maldição, tinha BO, tinha coisas que talvez tenha na sua, ou teve na sua. A família de Samuel, a origem de Samuel, a casa de Samuel não era uma casa funcional, era disfuncional. Samuel não teve talvez o melhor pai do mundo, e talvez você não teve. Talvez você não teve a melhor estrutura cristã, o maior ensino possível. Talvez você experimentou coisas, e aqui eu falo de realidades. Eu tenho homens aqui que já conversaram comigo, que disseram: pastor, é difícil para mim sair da prostituição, e quando eu saio, sou liberto, a minha mente ainda é carregada de imagens. Por quê? Porque com 8 anos de idade, o meu pai me levou para uma zona e disse: eu vou te fazer homem. Então, esse menino, desde os 8 anos, está exposto à prostituição. Logo, a mente dele, a memória fotográfica, o HD dele, está cheio disso. E ele está lutando contra isso. É um homem de Deus, é um homem que teve um encontro com Deus, que ama a Deus, quer ficar parecido com Jesus, mas a mente dele recebe informações o tempo todo que ele não queria mais receber. Ele recebe setas de pensamento a vida toda e ele não quer mais ter esses pensamentos. Mas ele ama a Deus, mas ele tem um histórico difícil. Alguém aqui talvez foi criado como filho e neto de pastor. Você foi criado na escola dominical. Você não se envolveu com pornografia. Você se guardou para o casamento. Você tem um casamento abençoado e hoje seus filhos estão debaixo dessa mesma graça. Que bênção! É outra história. Cada um tem uma história. Mas o que difere a primeira história da segunda é a intervenção divina. Porque se Jesus não estiver em uma das histórias, nenhuma delas pode ter o sucesso eterno.
ainda que tenha sucesso na terra. A diferença é a intervenção de Deus, seja na primeira ou na segunda história. Na vida de Samuel teve uma intervenção. O chamado de Deus não depende do nosso passado, porque Deus vê o nosso futuro. O chamado de Deus para você não depende do seu passado, porque Deus não trabalha com o passado. Não há necessidade de fazer regressão, porque a cura de Deus é daqui para frente, não daqui para trás. Deus trabalha em mim hoje, com o que Ele vai fazer amanhã. Deus não está preocupado com o que você está hoje, porque Ele é poderoso para transformar você no que Ele quer transformar amanhã. Então Deus não está vendo você hoje como um cara fraco que não pode ser pai. Ele está dizendo: você pode ser um pai maravilhoso, ainda que você não teve pai. Porque a sua história do passado não define o seu futuro, porque Deus não trabalha com o passado. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Em Cristo as coisas velhas se passaram. Então, se eu decidir ter uma postura, talvez você vai ter dificuldades, porque vai lutar com uma prática. Mas o novo nascimento, eu estava conversando com o Lilinha ontem sobre isso. O novo nascimento ele não é uma mudança de roupa. O novo nascimento não é uma mudança de igreja evangélica para católica, católica para evangélica. O novo nascimento é uma natureza nova. O novo nascimento é o leão virando vegetariano. É uma nova natureza. Mas espera aí, mas eu ainda tenho algumas práticas antigas. É claro, o leão só caçava, então ele vai continuar lutando com o instinto da caça. Então às vezes ele vai numa presa matar, mas ele vai na hora. O Espírito Santo agora está com ele e não é mais carnívoro. Deus mudou a natureza, ele não se alimenta mais de carne. Quando você nasceu de novo, o que alimenta você é o que vem do Espírito. Mas tem uma luta ainda, porque eu estava acostumado a caçar. Tem uma luta ainda, porque eu estou acostumado a falar palavrão. Tem uma luta ainda, porque mentir para mim era igual tomar Coca-Cola. Tem uma luta ainda, porque o meu pai me deu uma camisa do Flamengo quando era pequeno. E eu tenho que me desvencilhar disso. Tem uma luta ainda em mim, por quê? Porque tem uma natureza vindo, que eu preciso mortificar todo dia. Mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento para você. Não interessa como foi a sua história daqui para trás. Deus é poderoso para transformar daqui para frente. E não é história de pregador, para você ser crente nessa igreja. Por favor, congregue em outro lugar. Mas saiba, não esqueça disso hoje. Deus é poderoso para mudar a sua história a partir de hoje. Como mudou a minha. Como mudou de tantos homens que estão aqui. Eu gosto de lembrar da história do Binho. O Binho andou pelado pela cidade de Criciúma, de tanta droga. Ele usou tanta droga, que ele foi aposentado por incapacidade mental. O Binho. Ele fumou maconha quando era criança. Fumou? Esse bicho louco. O Binho. O Binho entrou na casa de um médico. O médico que deu o laudo de loucura. Ele foi a instalar uma antena, ele começou a trabalhar com antena. Quando ele foi instalar, o médico ficou olhando para ele. Qual é o teu nome? Falou o nome dele. Eu te dei o laudo. Tu está bem? O Binho é casado. O Binho tem uma empresa. O Binho tem uma filha maravilhosa. O Binho foi líder do Ministério de Inclusão aqui, porque o Deus transformou a vida do Binho. Deus interferiu na vida dele. Cada um na sua história. Porque se eu nascer numa igreja evangélica e não nascer de novo, eu continuo sendo evangélico, mas eu não tenho que nascer de novo. Senão vai ter o que tem por aí, um monte de evangélico praticando coisas que Deus não mandou praticar, porque não teve encontro com Deus. É o encontro com Deus que transforma. Você pode vir no culto aqui 1000 vezes, se você não tiver um encontro com Deus em algum desses momentos, aqui, em casa, andando de carro, bicicleta, não interessa. Se não tiver um encontro com Deus, vai continuar se alimentando da carne. Mas o encontro com Deus muda a nossa natureza. Eu te abençoo nessa noite com o encontro com Deus. Quando Deus nos encontra, Ele muda a nossa história. Ele muda a nossa vida. A Bíblia fala que Moisés era um cara extremamente iracundo, extremamente nervoso, irado, italiano, sanguíneo, hemorrágico. O cara matou um egípcio, enterrou na areia, homicídio duplamente qualificado com ocultação de cadáver.
O cara era extremamente nervoso, quebrou as tábuas da aliança, desceu do monte com as tábuas da aliança, as tábuas que Deus escreveu com o dedo dele. Não é uma carta minha, Deus escreveu a tábua da aliança. Ele desce, fica nervoso, se irrita com os irmãos, tem um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas que Deus escreveu. O cara é extremamente irado. Aí, Êxodo 33 diz que Deus se revela para ele, numa rocha, numa fenda de uma rocha, Deus passa e se revela para Moisés, revela a bondade dele. Nosso coração é essa rocha, que Deus precisa fender e entrar com a bondade dele. O nosso coração é essa rocha, e quando Deus, de forma figurativa, passa ali atrás da rocha, e passa a bondade de costas de Deus, passa e Moisés vê. A Bíblia diz que não houve na terra depois disso homem mais manso que Moisés. Impossível, porque o encontro com Deus faz isso. Então, as fases do chamado começam com o encontro com Deus, com essa compreensão que não importa de onde você veio, a família, condição financeira, cor de pele, histórico religioso, não importa. Não importa o poço que você esteve, não importa a festa do Mário que você foi. Só uma lembrança aqui. Muitas vezes o passado vira testemunho que fará parte de cura para os outros, mas não usa isso de bengala. Tem um cara que falou isso para a esposa. O cara todo dia, cachaça, todo dia, barzinho, todo dia. Aí a esposa, vai para a igreja, toma vergonha na tua cara. Aí ele falou, eu estou construindo meu testemunho. Um dia eu vou dizer, eu era bêbado. Deixa eu construir o meu testemunho. Picareta, cara, o cara foi bom, meu irmão. Cara, esse aí o diabo olha e fala, você é louco, nem vale a pena. O cara é muito criativo. Estou construindo meu testemunho. Um dia eu vou cantar aquela música, eu era um bêbado. Quem lembra dessa música? Quem lembra? Picareta, você lembra disso? Então, primeira coisa, não importa a origem, Deus é poderoso para mudar. Segunda, as fases do chamado, Samuel nasce numa época espiritualmente difícil, estava complicado ser crente. Hoje em dia, irmão, é amor, está amarrado. Eu acho que eu vi um zap da Vivi passou aqui, o amor. Eu até te amo, em Cristo Jesus, meu irmão. Não vou te chamar de amor, não. Eu ia contar uma coisa, não posso contar. Então, Samuel nasce numa época difícil. Meu irmão, eu vou falar uma verdade. Hoje em dia as coisas estão difíceis. Ser crente, dizer que é crente não quer dizer muita coisa. Tem um adesivo de Jesus é bom e eu não quer dizer muita coisa. Tem uma empresa com adesivo, Deus é o Deus dessa empresa, não quer dizer muita coisa. A gente vê aí escândalos nacionais com homens, teoricamente, que deveriam dar bom testemunho. Infelizmente. Então não quer dizer muita coisa. Os dias são difíceis. São bem difíceis. Houve uma época em que se alguém dissesse eu sou crente, o crediário estava liberto na hora. Hoje em dia, se a pessoa fala eu sou crente, bloqueia, não libera crédito. Sabe uma das classes menos respeitadas, com menos crédito no Brasil? Pastor. Os bancos, a classe que menos recebe crédito nos bancos é pastor. Pastor. Por quê? Porque pastores estão sendo pastores sem nascer de novo. Aí é um leão domesticado, que ainda come carne. E leão domesticado, que ainda come carne, não nasceu de novo. E eu posso, como religião, domesticar você, e trazer você para cá, e dizer, tira essa bermuda, não faz tatuagem, e domesticar você. Mas se você não nascer de novo, tudo isso vai ser apenas religião. Porque quando é de Deus, é de dentro para fora, não de fora para dentro.
E eu não preciso botar uma regra e um fiscal da sua fé. Eu não preciso ficar no Instagram vendo se você está postando alguma coisa. Isso é domesticar. Domesticar é controlar, manipular. Não preciso. Se você precisa de um pastor olhando você para você andar em santidade, você está domesticado, mas não nasceu de novo. E eu não quero ser domesticado, eu quero ser nascido de novo. Eu quero estar debaixo da direção do Espírito Santo. Eu tenho orado a Deus, sabia, irmãos? Porque tem hora que eu me sinto um leão antigo, da vida antiga. Tem horas que eu tenho instintos de leão. Graças a Deus, que quando chega na hora de comer a carne, chega na hora de consumar, chega na hora de dizer sim para o pecado, o salário do pecado é a morte. Graças ao Espírito Santo que está comigo, que me segura, me controla, me orienta, guarda o meu coração. Quando eu sou tentado por propostas, e às vezes, irmão, cada um tem uma tentação, cada um tem uma área que é mais tentado. Às vezes você é tentado numa área que eu não sou, e às vezes eu sou tentado numa área que você não é. Às vezes o nosso ego é tentado, nosso orgulho é tentado. Às vezes o inimigo coloca bandejas na frente, e você tem que aprender a andar recusando esses pratos. Só o Espírito Santo vai te ajudar. É o que faz a diferença na nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. O chamado de Deus não é diminuindo, não é diluído por dias escuros ou circunstâncias desfavoráveis. Ele é luz e esperança para esses momentos. Aquele que tem um chamado de Deus para a sua vida e para esse tempo, para essa família, para essas circunstâncias, foi para esse tempo que você nasceu. Então deixa eu dizer uma coisa: se fosse no tempo do meu pai era mais fácil. Não, você nasceu nesse tempo, é para esse tempo que você está, é para essa estação, é para esse momento. Deus não errou com o seu tempo. A Bíblia diz que Ele guardou e predestinou cada tempo nosso na terra. Deus colocou você aqui, nesse tempo, para viver nessa estação, para ser pai desses filhos, para ser marido dessa esposa. Deus não errou. Terceiro, um homem chamado por Deus. Samuel precisou aprender a discernir a voz de Deus. E aqui é importante a gente aprender a discernir a voz de Deus. Samuel nasce, ele está num lugar que a arca de Deus está lá, mas mesmo assim ele precisa ter um encontro com Deus e discernir a voz de Deus. Aí ele ouve Samuel, ele vai lá no Eli, vai lá no sacerdote, e é normal, quando a gente vem para a igreja, a gente no começo da fé, e no pastor, eu tive um sonho, eu não entendi, pastor, eu estou com dúvida, se eu faço ou não faço, pastor, eu tinha essa prática, eu dou meia nota na empresa, será que é pecado? Quem rouba de ladrão também é ladrão? E essas coisas estão dentro, é normal. Samuel, vai lá no Eli, não discerne ainda o que Deus quer, não discerne a voz de Deus, está na conta. No processo do chamado, tem momentos que a gente não discerne, e vamos ter que aprender a discernir. É Deus falando, não é Deus falando, é vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Talvez seja o maior desafio de um discípulo de Jesus, ouvir e discernir. Isso é voz do mestre, isso é voz do Telmo, isso é voz da religião, isso é voz da minha esposa. Essa diferença, e são tantas vozes, né? São tantas vozes, a alma grita, pessoas próximas falam, o inimigo se levanta, multidão grita, internet dá opinião. Como que eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus? Então, discernir a voz de Deus é importante, entender, porque você vai tomar decisões que podem mudar toda a história da sua vida, para o bem ou para o mal. E uma decisão errada sem a direção de Deus pode fazer toda a diferença, negativa ou positivamente. Então, dentro do chamado, você identificando, o passado não me define, Deus pode mudar a minha história, eu tenho um encontro com Deus, e não importa se os tempos são difíceis, eu vou continuar com Deus, e agora eu vou discernindo a voz de Deus. Pastor, como é que eu faço para entender a voz de Deus? Primeiro, andando com Ele, meu irmão, eu vou dizer uma coisa,
se o meu pai tem 76 anos, se o meu pai, no meio dessa multidão, der um assovio, e todo mundo assoviar, mas se o meu pai assoviar, eu vou dizer, o meu pai está aqui. De tanto que eu ouvi o assovio dele. É claro, tem um trauma dentro de mim. Porque quando ele assoviava, eu sei, eu vou apanhar. Então ele assoviava porque eu tinha feito alguma coisa sempre. Assoviou, B.O. Então, mas como é que eu sei discernir o assovio do meu pai? De tanto que eu ouvi. De tanto que eu estava junto. Então como que eu vou discernir a voz de Deus? Andando com Ele. Não tem como. Deixa eu fazer uma pergunta. Não levanta a mão. Hoje de manhã, você abriu a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a voz, a boca de Deus, e leu. À medida que você vai lendo a palavra, você vai ouvindo, vai discernindo, e daqui a pouco vem voz e você fala, não, eu já ouvi a voz de Deus, eu li lá, Ele falou comigo. Isso não é voz de Deus. Aí alguém prega o evangelho dizendo que vai dar tudo certo. Peraí, eu já li lá, Ele já falou comigo, não é a voz dele. Eu nunca ouvi a voz de Deus assim, ó, Telmo. Eu nunca ouvi. De verdade. Eu acho que eu me apavoro se eu ouvir. Sei lá, dá um desespero. Eliezer, é isso que te digo de mim mesmo. Trocarás de time? Eu nunca ouvi. Mas, então como que o pastor às vezes fala assim, ó, Deus falou comigo hoje para trazer essa palavra. Ele falou como? Não é verdade? Para pensar. Como que Deus falou então? Como que Deus, se tu nunca ouviu assim, como que Deus falou? Simples, andando com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dando discernimento em cima da palavra dele. E Deus me trouxe à memória esse texto. E esse texto foi Deus falando comigo. E Deus falando comigo sobre o chamado de Deus na minha vida. E eu falei, Deus falou, compartilhe aquilo que eu já falei contigo, porque você só pode compartilhar o que já foi dado. Então quando você anda com Ele, você vai andando com Deus, você vai discernindo a voz de Deus. Segundo, como que eu aprendendo com quem já ouviu? Isso aqui é importante. Eli, peraí, vai para casa, vai para a cama, garoto, volta. Garoto, segunda vez, vai para a cama. Terceira vez Eli assim, opa, porque Eli já ouviu Deus, meu irmão. Opa, peraí, isso aí tem cara de Deus. Então, sentar com quem já ouviu Deus, te ensina a ouvir Deus. Andar com quem já ouviu Deus, te ensina a ouvir Deus. Sentar com quem já andou na frente, te ensina a pisar certo. Faço questão de sentar e ouvir homens de cabelo branco. Por quê? Isso me abençoou muito. Homens que já passaram coisas que eu não passei. Por quê? Porque eles já ouviram, já leram, já estudaram, já erraram. E eles vão me ensinar. Então, terceira forma, lendo e meditando na palavra. Posso ouvir um amém? Lendo e meditando na palavra. Se a sua Bíblia está fechada, você não vai ouvir Deus. Vou repetir. Se a sua Bíblia está fechada, você não vai ouvir Deus. Lendo e meditando na palavra. Não tem jeito, irmãos. E desculpa, parece que é o mesmo discurso. Pastor, você está falando coisa que já falou. É, porque você está repetindo o pecado que já fez uma vez. Por isso, a gente tem que ser lembrado disso. Todos os dias. Então, importante, aprender a ouvir a voz de Deus. Quarta fase, quarta etapa do chamado. Samuel foi provado na primeira missão. Então, a gente começa a andar com Deus, o passado não nos define, Deus nos encontra, a gente nasce de novo, começa a ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus, e aí vai entendendo, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, isso aqui é para mim, isso aqui não é, isso aqui agora eu não faço mais, e aí alguns ímpetos, instintos da carne ainda grita de vez em quando. Aí o velho homem, o italiano quer vir, aí o espírito acalma ele, o leão não come mais carne, mas ainda tem umas práticas, e aí você está vindo, e aí o que acontece? Vem as missões de Deus, e as missões de Deus têm um propósito, provar-nos. Toda prova tem o propósito de aprovar.
O propósito da prova é aprovar, não é reprovar. Então, para que se faz um vestibular? Para aprovar, não é para reprovar, é para aprovar. O propósito da prova é levar numa aprovação, e nós vamos ser provados, e Deus vai começar a mandar pequenas missões, pequenos testes. E o primeiro teste de Samuel qual foi? Pensa a bronca. Eli, o sacerdote, o presidente da empresa, o cara que manda e desmanda, o Eli de Moraes, o cara que faz o que quer. Eli, aí o Eli fala assim, ó, vem cá, o que foi ontem à noite? O que Deus falou contigo? E o que Deus falou com ele? Eu vou vir e vou castigar a família de Eli, vou corrigir a família, os filhos de Eli vão tudo para o sarrafo. Aí Samuel está aqui, Eli está na frente dizendo, o que Deus te falou? Meu irmão, sai dessa. Eu não lembro bem o que ele disse. Se eu sei lá, vou orar para ver se... Não, ele lembrava. E Samuel fala o que Deus disse. Deus vai vir contra a tua casa. Sabe o que é isso? Aí você pensa que não, mas você vai ser convidado para estar numa festa de amigos, e a primeira prova vai ser, você vai beber para mostrar para alguém que bebe, ou você vai ser aquilo que Deus pediu para você ser? Por quê? Porque você vai começar a ser provado em pequenas coisas. Pequenas coisas. E Deus não vai perder tempo com ninguém, Ele não perde tempo. Ele vai trabalhar com você. Ele vai começar a provar o seu coração. Não tem jeito. Ele vai começar a levar você a provas, eu e você, a testes. Primeiro teste de Samuel, fácil, falar a verdade para o cara que poderia puni-lo. E a verdade dura de dizer. Quando uma das coisas que eu não me converti, uma das primeiras coisas que Deus fez na minha vida foi tirar a mentira da minha boca. Porque a mentira era comum para mim. Era comum eu ter em cada cidade uma fixa. E para cada uma eu tinha um nome. A mentira era mato, normal. E a primeira coisa que ele pediu, tira a mentira da boca. E eu comecei com pequenos testes. E Deus começou a me provar. E Ele foi me puxando à medida que eu fui respondendo. Então, eu quero te dizer uma coisa, esse ano está começando. Alguns já estão sendo testados há bastante tempo. Outros só vão começar os testes. E o teste não é para mim aprovar você, é para Deus aprovar você. Deus quer aprovar você. Deus quer levar você como obreiro aprovado, aquele que não tem vergonha. Não tem vergonha de ser quem Deus te chamou para ser. Sabe, com o tempo, você sendo aprovado, você vai se tornar naturalmente um profeta de Deus. E deixa eu usar não o profeta do Antigo Testamento, mas um profeta de Deus. Alguém que aponta para algo real. E as pessoas vão começar a ver em você. E o texto diz que a multidão começou a reconhecer que Deus era com ele. Esse cara é diferente. Tem alguma coisa aí. E eu já contei aqui de testemunhos de que quando eu fui para o exército, lá dentro, eu tinha recém-convertido. E dentro do exército, só homens. Eu não preciso desenhar o nível de santidade que não tinha. Das coisas que eram vistas, ditas e feitas. De combinações de todo mundo ir para lugares, para liberdade sexual, não importa se casado ou solteiro. Ir para lugares, e aí combinavam, avisavam o guarda, ó, se minha esposa ligar, eu estou na missão. E várias vezes eu fui convidado para esses lugares. Eram pequenos testes, mas eu já tinha entregue a minha vida para Jesus. Eu não era mais leão carnívoro. E eu dizia, olha, não é o meu lugar. E eles diziam coisa do tipo, você não gosta de mulher? É isso, você está com dificuldade? Está faltando testosterona? É isso?
E eu fui zombado algumas vezes, várias vezes, na porta do meu armário, várias vezes. Eu chegava na porta do meu armário, tinha uma imagem de pornografia colada, várias vezes. Eu tirava, amassava e jogava fora, várias vezes. E não foi nenhuma nem duas as vezes, que esses mesmos colegas, e eu não os culpo e nem os condeno, esses mesmos me procuraram quando o casamento estava em crise, quando a depressão batia na porta, ou quando o vício da cocaína engolia. Esses mesmos me procuraram, porque chega um momento das provas, que as pessoas começam a olhar e dizer, não que ele é bom, mas Deus é com ele. Tem alguma na vida desse cara, tem alguma coisa. Sabe uma das alegrias minhas? Eu vou dizer, eu tenho aqui congregando comigo muitos ex-soldados que serviram comigo. É uma alegria, porque se eu não fosse um homem que temesse a Deus, nunca estaria aqui me ouvindo. Eu tenho alegria disso, eu me sinto honrado por Deus, de ter pessoas que passaram por lugares. Eu lembro de uma vez, já contei se eu não me engano aqui, de uma vez que eu saí do plantão de sábado para o domingo, e eu morava a 800 metros do quartel, e quando eu saí do plantão naquele dia, eu fui para casa a pé. Só que eu cheguei em casa, botei a mão na porta, a porta estava fechada. A Vivi esqueceu de deixar aberta, porque eu chegava de manhã, umas 9 da manhã, chegava lá. E eu peguei o quê? Peraí, celular sem bateria. Eu falei, olhei na varanda da minha casa, tinha uma rede. Eu falei, é aqui mesmo. Baianei. Redinha, meu irmão. Deitei na rede, travei. Cravei no sono. A minha esposa acorda. Olha, cadê o Telmo? Não chega. 9h30 não chega. 10 horas não chega. 10h30 não chega. 11 horas não chega. Ela desespera. Pega o carro, vai lá no quartel. Só que ela não me viu na varanda deitado na rede. Foi lá. Tenente. A minha esposa gritando no quartel. Capitão, coronel, alguém. O meu marido, Martinello, ele veio para o serviço ontem, e ele chega normalmente 9, 9h30, ele não chegou ainda, ele está aí? Não, ele saiu 8h30. Aí um soldado falou, eu vi o Martinello saindo aqui a pé, ele foi a pé, 8h30 da manhã, ela pensou, mataram ele, alguém pegou ele no meio do caminho. Para ter uma noção, ela ficou tão apavorada, que quando ela saiu de carro, do quartel até em casa tinha um caminho, ela jura que viu uma mão assim no meio do mato, de um corpo. O que é a mente? Mataram ele, e ela ligou para a polícia, sequestraram o meu marido, ligou para o meu sogro, para o meu pai, 12:00 tinha polícia, carro, meu pai, e eu deitado na rede. Aí, quando a minha esposa sai do quartel, os militares começam a conversar entre eles. Martinello, hein? É crente, mas é rapidinho. O que eles pensaram? Saiu mais cedo, foi em algum lugar dar uma namorada, a esposa não sabe, a esposa achando que ele está aqui. Que trouxa. E eles começaram literalmente a falar isso. Pô, Martinello, hein? Não acredito que o Martinello está fazendo isso, cara. O cara deu golpe. Onde é que ele deve estar, né? Com quem? E eu na rede, meu irmão. Enquanto eles estavam falando isso, um militar falou assim, eu duvido. Alguma coisa aconteceu. Ele nunca trairia sua esposa. Um homem defendeu outro nesse prisma, com certeza é o Espírito Santo me conduzindo. Eu não conseguiria ter essa fama sozinho. E aí minha esposa chega em casa, olha para a rede, eu acordo com ela em cima chorando, dizendo, amor, eu achei que você tinha morrido, desesperado. Daí eu falei, eu dormi aqui, meu celular sem bateria. Por que tu fez isso? Aí começou a me bater, que está tudo bem, acabou a emoção, já achou, agora
a mulher vira, né, a casaca. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa: no processo do chamado, você vai ter fases e testes para construir a sua história com Deus. E cada pequena renúncia, cada pequeno posicionamento vai construindo isso. Para alguns aqui é parar de falar palavrão. Eu já passei dessa fase. Para alguns aqui é parar de beber. Dessa eu já passei. Para alguns aqui é ser mais humilde. Não passei ainda, estou passando. Depende, cada um aqui tem uma estação. Para alguns aqui é se posicionar e largar a pornografia. Dessa eu já passei, mas já estive aí um dia. Cada um tem uma história. E nessa noite, primeiro culto de homens do ano, eu não estou aqui para dizer que você é um pecador, porque você já sabe. E o Espírito Santo não nos trouxe aqui para colocar peso e condenação, mas arrependimento. Ele nos trouxe aqui para dizer: você pode ser aquilo que eu quero que você se torne. Eu sou poderoso para transformar você num profeta em Israel. Acredite, Deus é, olha aqui, tem quase 2.000 homens aqui. Escuta o que eu vou falar. Eu sei, eu nunca estaria aqui se fosse por mim. Falando para você de casamento, de ser verdadeiro e fiel. Eu nunca estaria aqui se não fosse o Espírito Santo. Se eu estou aqui, é verdade que eu vou dizer, qualquer um poderia, porque eu sei que como ruim eu sou. E se Deus transformou a minha vida e me trouxe aqui, Ele pode levar você a lugares que você nem imagina. Ele pode transformar o seu casamento de uma forma que você nem imagina, e desfrutar de uma alegria, uma paz que você nunca teve. Essa é uma noite que Deus está dizendo assim: eu tenho um chamado para você. Não importa a sua história, eu sou poderoso para transformar você de dentro para fora. Eu sou poderoso para te dar testes e te fortalecer para vencê-los. Eu sou poderoso para fazer isso, dentro do chamado, dessas missões que Deus vai nos dar. Sabe, Deus vai trabalhar no nosso coração, mandando a gente deixar alguns ambientes, romper com alguma traição. Eu sei que não é fácil, mas alguém aqui precisa, talvez, não porque eu estou falando, mas porque Cristo está falando e o Espírito Santo está convencendo. Você precisa chamar a sua amante e dizer: eu não sou mais teu amante, eu tenho um Deus e eu tenho um chamado. E meu irmão, eu vou dizer, Deus pode usar qualquer coisa para fazer isso, inclusive eu aqui agora, para dizer isso para você. Aí você pensa: meu Deus, Deus falou para ele? Não, o Espírito Santo está aqui, Ele está conduzindo eu e você. E Ele não está expondo, porque Deus não está dizendo: você, pecador, levanta a mão, abandona o teu pecado. Não, Deus não faz isso. Ele está aí dentro falando no seu espírito: eu te amo, te chamei não para viver o que você está vivendo, eu tenho um propósito muito maior que isso. É aí dentro, é aí dentro. Você pode viver a vida inteira domesticado, mas você pode ser transformado de dentro para fora. Eu tenho irmãos aqui, irmão, que 10 anos na igreja, ainda fumava. Quando eu visitava ele, eu sentia o cheiro do cigarro. Eu um dia perguntei: por que você joga o cigarro fora quando eu chego? Porque o pastor, né? Não tem nada a ver comigo. Deixa o Espírito Santo tirar esse vício da sua vida, porque está prejudicando a sua saúde. E Ele quer você liberto. Por quê? Porque se você fumar, Deus tosse? Então não tem nada a ver com Deus, tem a ver com Deus te amando. Deus te amando. Quinto, à medida que ele crescia, Deus era com ele. Não fuja do processo do crescimento.
Não pule etapas. Para chegar no 15º andar, precisa passar pelos anteriores, para ser treinado para o vento do 15º andar. Mas o segredo para crescer saudável é crescer com Jesus. À medida que ele crescia, o texto diz, Deus era com ele. Sexto e último, Samuel continuou, diz o texto, a ouvir a Deus, e Deus se encarregou de levantar o seu chamado. Não se preocupe em crescer, se preocupe em obedecer. Não se preocupe em crescer, se preocupe em obedecer. Não se preocupe em ser visto ou aprovado pelos homens, se preocupe em ser visto e aprovado por Deus. Eu gosto da história de George Miller, eu quero te abençoar com isso. George Miller foi um cara que cuidou de 10.000 órfãos. Repete comigo, 10.000. Um orfanato no Brasil pode ter no máximo 20 crianças. Ele cuidou de 10.000 órfãos. Passaram na mão dele milhões de euros. George Miller, e eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele roubava o seu pai, dinheiro do seu pai, quando era adolescente. Ele ia na gaveta do pai e roubava dinheiro. Várias vezes o pai pegou ele roubando e deu uma sova nele. George Miller foi preso aos 13 anos. Preso aos 13 anos por não pagar um hotel. Estava fugindo pela porta do fundo. Ele pulou a janela para não pagar o hotel. George Miller. Ele não foi no velório da mãe porque estava bêbado. Ele estava tão bêbado que não conseguiu ir no velório da mãe. George Miller, viciado em álcool, boêmio, caráter todo deturpado. O testemunho dele diz que ele foi num grupo de convívio. Ele foi numa célula na casa de uma pessoa, com 10 pessoas. E o testemunho diz que quando ele entrou no grupo de convívio, ele ouviu uma mensagem talvez como essa, que a vida dele tinha um propósito, e não era aquela que ele estava vivendo. E ele entregou a vida dele para Jesus. Daquele dia em diante, George Miller era um leão vegetariano, era outro homem. E George Miller começou a crescer, e ali nasceu o chamado do orfanato, e 20.000 órfãos foram cuidados, de 10 a 20.000 órfãos foram cuidados por George Miller. Ele construiu orfanatos, cuidou de criança, bêbado, devasso, mentiroso, ladrão, preso. Um dos ícones, ele é considerado, na história da igreja cristã, um herói da fé. Ele está entre os 20, quando citam livros com 20 personagens da fé cristã no mundo, George Miller está. Bêbado, boêmio, preso. Deus mudou a história de George Miller. Num grupo de convívio, numa palavra simples, numa oração simples. E talvez você veio para o culto hoje pensando, vamos lá, é o primeiro culto do ano, vamos ganhar das mulheres. Não deu. Não encheu. Eu vou ter que dizer para a Vivi que não encheu. Eu achei que ia encher. A gente não trouxe carne, né? Churrasco, nada, nem açaí, nada. Alguma coisa tinha que ter. Não encheu. Cara, alguém viu algum ônibus lá fora? Não? Nenhum ônibus. O da Vivi tinha 18 ônibus, 15 ônibus. Tinha tenda lá fora. Nosso culto não encheu. Mas no dia 29 de janeiro, num culto que você veio, no primeiro culto de homens, uma palavra falou para você, eu tenho um propósito na tua vida. E talvez você pode ser um George Miller. A gente está fazendo papinhas nutricionais para criança desnutrida. A gente mandou 40 papinhas para a Ilha do Marajó. Está sendo usado lá com crianças. Já foi aprovado pela Anvisa, são testes práticos agora. Ministério Médicos Sem Fronteiras chamaram a gente. Talvez a gente vai distribuir papinha para o mundo todo. Uma papinha, 2 quilos de papinha, tira uma criança da desnutrição em 30 dias. Eu nunca imaginei que ia fazer parte disso. Eu nunca imaginei que eu ia poder tirar uma criança da desnutrição.
Eu sei. Quando eu entrava na Night Som, o segurança me revistava, via que não tinha nada, me dava uma faquinha. Te cuida. Eu sei o que eu menti. Eu sei o que eu traí. Eu sei de onde Ele me tirou. Quando eu vejo o que Deus está fazendo através da minha vida, eu falo, Deus fez comigo, pode fazer com qualquer um. A gente vai abrir um orfanato. Eu não sou o George Miller. Eu nem pretendo ser, ele é muito grande. Mas eu estou cumprindo um propósito. Quando eu morrer, na minha lápide, talvez vai estar escrito: cumpri um propósito. Eu não vivi em vão. Deus me salvou para cumprir um propósito. Deus não está brincando com você, por favor. Deus não é evangélico. Deus não quer que você se torne evangélico. Deus quer que você nasça de novo. Deus quer que você tenha uma nova natureza. Mude a sua história. Não importa sua família, não importa as dores que você teve, os vícios que te acompanharam até aqui. Essa noite, eu tenho 2 convites. 2 convites. E eu vou quebrar o protocolo, nem sempre eu faço isso, mas hoje eu vou fazer. Um dia, eu estava num culto, e alguém pregou uma mensagem, e falou assim: quem quer ter um encontro com Deus e mudar de vida, vem à frente. Eu não lembro mais nada, eu só lembrei dessa frase. Eu não sei, eu não queria me tornar evangélico, nem pastor. Eu só queria acordar de manhã com um propósito. Estava cansado, a noite é vazia, o álcool é vazio, o sexo é vazio. Acaba, volta o vazio. Carnaval acaba, volta o vazio. Eu sei, volta, eu estive lá. Mas quando você tem um propósito, você acorda de manhã louvando a Deus porque você está vivo, porque Deus te deu uma graça, algo para viver. Um dia George Miller deu um passo num grupo de convívio. Um dia Charles Spurgeon, num culto com 7 pessoas, aceitou um convite e foi na frente. Um dia o Telmo fez isso. Talvez hoje é o seu dia de fazer isso. E a coisa maravilhosa é que eu não preciso convencer você, porque se o Espírito Santo não fizer isso, eu não vou conseguir. Mas se você está aqui essa noite, no primeiro culto do ano, dos homens, e você veio com o coração dizendo: Deus fala comigo, ouça Deus falando com você. Assim diz o Senhor: eu tenho um lindo propósito para a tua vida. Eu tenho um lindo plano para a tua vida. Eu arranco esse álcool do sangue, eu tiro essa cocaína do sangue, eu restauro a sua casa e faço de você um profeta em Israel. Faço de você um homem de Deus, que as pessoas vão dizer: o quê? O que eu mais ouvi quando eu me converti e comecei a pastorear dos meus amigos do mundo é: o que está fazendo, Martinello? Telmo, eu sou pastor. Quê? Ah, tá zoando. Não, eu sou pastor. Ah, fala sério. É. Então, tu não... É, não. Mas, não. Por quê? Porque eu fui encontrado. Fui salvo de mim mesmo, do pecado, do mundo, das garras do diabo. Coisa maravilhosa.